Alô? Ninguém? Ito, vai ficar com o microfone? Não, vai ficar na câmera, né? Cadê os trabalhadores, hein? Tem ninguém para ficar com o microfone para perguntas? Ah, apareceu. Abençoado sejas. Vamos fazer só uma oração inicial, aí a gente já começa. Já estamos no nosso limite aí, né? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Que os bons amigos espirituais aqui presentes possam auxiliar a todos nós, nos facultando condições de conversarmos, de nos instruirmos uns para com os outros. Que a espiritualidade boiamiga possa nos equilibrar, estar conosco, os nossos familiares, hoje e sempre. Que Papai do Céu continue a ter misericórdia de cada um de nós e que sejamos felizes. Que possamos abrir nossas mentes para o aprendizado de hoje, que assim seja. Então vamos lá? Bem, nós tivemos as duas últimas aulas, nós já falamos bastante de materializações, alguns casos, né? Então deu para vocês pelo menos, espero eu, né, que vocês tenham pelo menos uma pincelada, tenham conseguido captar alguma coisa, né, nesse aspecto. Hoje nós vamos finalizar essa parte das materializações. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ectoplasma, né, que é aquele material sutil necessário para as materializações ou qualquer tipo de efeito físico. Fechando hoje, vocês vão ter uma base para entender qualquer tipo de manifestação física. Aí na frente nós vamos poder fazer uma pincelada mais geral dos outros tipos de fenômenos físicos. Não vamos entrar em tantos detalhes como a gente entrou nas materializações. Entramos mais para dar realmente esse embasamento para vocês, tá? Nós temos muito assunto aí para ver e estamos na metade do ano, isso vai voar agora para frente. Então nós vamos precisar dar uma acelerada, mas vamos chegar lá. Então assim, o ectoplasma, a aula de hoje, nós vamos acabar adentrando um pouco, vocês vão ver o ectoplasma, viram até agora o ectoplasma para efeitos físicos, vocês vão ver agora um ectoplasma, uma pincelada usando na área de saúde, as pesquisas feitas. Para falar de ectoplasma, a gente tem que falar de um senhor, que é um químico, que infelizmente a gente não conseguiu agenda com ele para trazer no ForeBlue, mas é um senhor chamado Mathieu Tubino, que é um grande pesquisador dessa área de ectoplasmia. Então nós já sabemos, lá com William Crookes, lá há 150 anos atrás, quase, né, que quando você toca numa materialização que não está totalmente corporificada, totalmente materializada, você pode agregar efeitos colaterais negativos no sistema nervoso do médium. Lembram disso? A gente falou alguns casos lá da Kate King, com a Florence, do Folkman que agarrou a Kate, né? Mas uma vez que esteja materializado, que o espírito permita, você pode agarrar, dançar, pular com o espírito, não tem problema. Lembra lá do caso do Carmine e Mirabelli, que a gente viu? Que os pesquisadores, os médicos lá, mandavam abrir a boca, coletavam saliva, faziam 1001 experiências com o espírito materializado. Pois é. O Mathieu, ele pesquisou de forma afinco, ali uns 20 anos, a questão da ectoplasmia. Ele participa lá da Casa Espírita Caminho da Redenção, acho que é o nome. Antigamente era a Irmã Josefa. A Irmã Josefa tinha uma médium chamada Otília, que materializava um espírito em sessões de materializações, também no Brasil. Mais uma para vocês acrescentarem, né, de informação para vocês. De corpo purificando tudo, e tinha as ectoplasmia, e ele acompanhou isso durante algum tempo. Ele estudou isso, ele pesquisou, ele conceituou, escreveu até um livro muito bom, um fluido chamado ectoplasma, se não me falha a memória, o nome do livro. E durante esses 20 anos, ele pesquisou muito o ectoplasma na área
da fluidoterapia, do passe, que vocês conhecem. Porque durante os tratamentos de passe, há também a manipulação de ectoplasma. Mas é um ectoplasma não visível. Vocês estão acostumados até agora a ver aquele ectoplasma branco que saía dos ouvidos, da boca, das narinas, do médium de materialização. Parecia uma gazezinha, lembra das fotos? Né? Mas o ectoplasma, ele está presente às vezes no ambiente, os espíritos manipulam, trazem no ambiente, condensam para tornar sólido alguma forma pensamento, alguma manipulação que eles fazem. E o Mateu, ele tem uma sensibilidade, ele acabou desenvolvendo, junto com passistas da casa dele, a percepção de ver nas pessoas a questão do fluido, do ectoplasma, que o ectoplasma é da pessoa encarnada, porque se o espírito tivesse também ectoplasma, ele não precisava do médium para fazer as materializações, correto? Então ele precisa... O ectoplasma está presente em organismos físicos, vivos. Não, organismos físicos, perfeito. Porque minerais também têm um tipo de ectoplasma. Vamos denominar de ectoplasma mineral, ectoplasma vegetal, ectoplasma animal e vamos separar ainda o ectoplasma humano. Hernani Guimarães Andrade dá nomes aos bois, mas assim fica mais fácil a gente entender. Obviamente que o ectoplasma de um ser humano é diferente de um ectoplasma de um animal, é diferente do ectoplasma de um vegetal, porque se não fosse, o espírito não precisava novamente de um médium humano, poderia usar um médium animal. Poderia usar a mata para colher ectoplasmia e fazer as materializações, unicamente. Às vezes, há relatos mediúnicos que eles coletam, de fato, do meio ambiente e tal, mas ainda assim, eles usam como um acréscimo ao ectoplasma presente do ser humano, que às vezes talvez seja pouco, né? Não tenha volume suficiente. Há coisas que ainda não chegamos lá, né? Para saber os detalhamentos. Pois é, lá eles conseguiram verificar que algumas pessoas que têm ectoplasmia passavam a ter um excesso de ectoplasmia no seu corpo, como bloqueado. Não tem, às vezes, nós não temos retenção de líquidos, né, que fica inchado, tal. Então, havia um excesso fluídico, um excesso de ectoplasma, um excedente que o corpo não conseguia expelir. Quando a gente come alimento, a gente tira os nutrientes, tudo, há um resíduo que a gente não usa e vira ali fezes e xixi, sai no suor, não é correto? O próprio ar que a gente respira, quando usa o excesso que não é usado, o que não serve ali, aquele subproduto, ele sai na expiração, o gás carbônico. Foi embora. O corpo humano também expele esse excesso de ectoplasma, através de canais próprios, porque, vejam bem, o ectoplasma é alguma coisa, a gente já viu. Ele se solidifica através de algumas manipulações acontecendo no plano espiritual pelos espíritos desencarnados. Então, é uma matéria. Porém, não dá para a gente catalogar como se fosse uma matéria comum ou própria, vamos dizer assim, que estamos habituados. É alguma coisa muito sutil, mas não deixa de ser matéria. É algo palpável, é algo que cria forma, manipulável. É como se fosse assim, quando você abre um ovo. A clara não é transparente, você não enxerga nada, mas quando você bate ela passa a ficar branquinha e ter consistência. Há um processo ali. Então, nós temos ectoplasmia que não enxergamos, o corpo físico não percebe diretamente os nossos sentidos, nossa consciência encarnada, mas através de processos os espíritos usam aquilo, quando tem a quantidade devida, e transformam naquela coisa leitosa, naquele ectoplasma de materialização. Esse ectoplasma,
o Tubino, eles verificaram, após alguns anos de pesquisa, que se acumulava muitas vezes no abdômen, no tórax, em alguns, aqui atrás no dorsal. Vocês depois já vou falar, porque nós vamos casar dessa informação um pouco para a questão do perispírito daí. E se verificou que havia nessas pessoas com excesso algumas coisas somatizadas no corpo físico. Passavam a ter, às vezes, inchaço no abdômen, algumas que ele percebia através do tato magnético, problemas de ouvido. Lembra que o ectoplasma às vezes sai pelo ouvido, nos médiums, nos defeitos físicos? Ele percebeu que alguns tinham inflamações, mas nesse ouvido, quando havia um excesso de ectoplasmia ali trancado, problemas na voz, tudo isso ele foi catalogando e ele percebeu que, mas por que acontece às vezes essa falha de não conseguir expelir, né, o que você não usa? E por que tem esse excesso? Como não usa? Tudo foi se verificando que tem ectoplasma, o mineral tem ectoplasma. E aí o que acontece? A planta, o que ela absorve? Minerais. A planta, por sua vez, deve usar esse ectoplasma do mineral, esse primórdio de ectoplasmia, dessa energia, e deve acontecer no seu metabolismo transformações. E ela passa também a ter aquela ectoplasmia diferente do mineral já. E quem come o vegetal? Um animal herbívoro, que por sua vez também no seu metabolismo sofre transformações daquela ectoplasmia e gera um novo tipo de ectoplasmia. Animais carnívoros comem outros animais, tem os seus processos, e o ser humano, por fim, né, estando no topo da escala alimentar, né, ele se alimenta de vegetais, de animais, sendo que absorve minerais. Todas essas alimentações sofrem no metabolismo transformações, e junto com essa a alimentação, com esses carboidratos, ele verificou que algumas pessoas tinham excesso de ectoplasmia, passavam a ter uma necessidade de se alimentar de carbos, de amidos. Isso ele foi catalogando. Vejam bem, isso não quer dizer, eu estou com tosse, então estou com excesso de ectoplasmia. Não. Quantas doenças tem com os mesmos sintomas? Muitas. Você pode estar com dor de cabeça, pode ser algum problema de pressão, pode ser que você está com labirintite, pode ser sinusite, pode ser um resfriado. Os efeitos não podem ser usados para você definir uma causa específica, muitas vezes. Pegar somente esse efeito e dizer, você tem isso, não dá. Você tem que ter um conjunto de situações. Pois é, o ser humano também metaboliza isso e junto com o alimento tem a sua contraparte, tem o ectoplasma ali presente, ele verificou. Esse ectoplasma, então, por fim, no ser humano, adquire qualidades próprias, porque o ser humano possui um intelecto extremamente desenvolvido na evolução. É um espírito, uma individualidade, com um monte de vidas passadas acumuladas na sua mente inconsciente. Então imaginem o seguinte, se verificou, abre parênteses, em alguns experimentos, pegando pessoas que estavam em estados emocionais diferentes, algumas com depressão, outras felizes, alegres, algumas pediam-se para fazer uma oração, outras para falar palavreados fúteis, possuíam ampolas de água. Essas ampolas, mais tarde, se cristalizaram e se tirou fotos para verificar os cristais, vendo diferenças na formação dos cristais. Essa é uma experiência. Porém, a que eu mais gosto de comentar é a chamada foto Kirlian, Kirliangrafia, o que se denomina erradamente como foto da aura. Lá a gente pode verificar o seguinte. Por exemplo, geralmente se tira do polegar. Existem hoje já câmeras que fazem vídeo já ao vivo dessa aura,
Mas cada aparelho ele tem um padrão, ele necessita de pesquisa. Existem 3 padrões mundiais. Um russo, o outro não lembro se é europeu ou americano, e um padrão brasileiro, de um pesquisador também. Para você monta um aparelho. Se a gente pegasse as 3 câmeras de padrões diferentes e tirar da mesma pessoa, você, cada câmera vai apresentar uma coloração diferente. Está errado? Não. Não está errado. Aí eles têm que pegar, por exemplo, fazer um fichário, um questionário psicológico de você e tirar uma foto. Lá para frente, em outro período, de novo, você estava em depressão, tirou foto tal. Lá para frente estava alegre, tirou foto tal. Lá para frente estava triste de novo, tirou foto tal. Eles vão juntar todo esse material. Ah, quando ela está triste, ó, se repete tais colorações e tais formatos. Quando está alegre, tais situações. É assim que eles vão fazendo a padronização. Então, quando você vê alguém montou uma câmera com alta voltagem, está tirando foto killer, mas com base em quê? Não dá para a pessoa criar um circuito do nada, montar uma câmera dessa, tirar foto e usar o padrão, vamos dizer, americano. Qual é o que ele vai usar daí? Ele não se baseou em nenhum padrão de circuito eletrônico. Como é que ele vai usar um europeu, vai usar um russo ou um brasileiro? Não tem. Resumindo, se verificou o seguinte: os estados emocionais apareciam nesse halo energético presente na emulsão fotográfica. E com o tempo se verificou que algumas doenças se apresentavam nesse halo energético antes de se manifestar fisicamente. Ou seja, há médicos que utilizam esse tipo de fotografia para usar como um diagnóstico e tratar em cima disso. Ou seja, o campo emocional, as nossas emoções, tem uma força imensa. Demonstra o seguinte: relaciona campo emocional com campo somático, corpo físico. Determinadas doenças, com o passar do tempo, não é imediato, logo nós vamos ver, acabam refletindo no corpo. Hoje, isso para nós já virou até quase uma informação popular. Pessoas que fazem pesquisas falando sobre a terapia do riso. Aí vocês vão lembrar do Pat Adams, que começou a questão dos doutores da alegria, se verificando que um estado emocional positivo aumenta a força do sistema imunológico. É real, não se sabe direito como, por quê. Há teorias neurológicas falando, mas é real, acontece. Quando você pega um remédio homeopático, não fitoterápico, as pessoas confundem. Homeopático, criado por Samuel Hahnemann, um alemão. O remédio homeopático não tem uma gota de química, é só água, quimicamente falando. E cura. Ah, é placebo, ou seja, sugestão. Mas como pode curar bebê e como pode curar, não todas as doenças, são algumas, como pode curar, usar na veterinária? Animais não são sugestivos. Bebês não têm ainda intelecto para sofrer sugestão. Há um processo que ali acontece. Lá, só para você saber, o homeopático, eles pegam lá um extrato, realmente, de uma planta. Ficou lá no conhaque. Agora um monte de gente vai querer começar a tomar homeopatia. Fica lá no conhaque, eles tiram uma gotinha e botam em 100 ou 10 partes de água. Dinamizam, chacoalham aquele tubinho. Tiram uma gotinha e botam em mais 10 ou 100 partes de água. E aí eles vão fazendo isso 10, 20 vezes, esse processo. Cada situação, o médico homeopata vai dizer, você precisa de uma dinamização 30, ou seja, 30 vezes esse processo aconteceu. Ou seja, só tem água. Mas ali também, quando vocês tomam no final do passe, o que tem? Só água. Né? Mas se você bota, e já fizeram em fotos Kirlian, você percebe que há uma diferença nas fotografias. Alguma coisa que o processo convencional não consegue perceber, mas está ali.
A homeopatia é o mesmo sentido. Florais de Bach, que é baseado na homeopatia que o Eduard Bach montou. O que ele fazia? Ele tinha uma mediunidade. Uma hora ele percebeu na fazenda dele, quando ele tocava o orvalho de manhã nas plantas, botava na língua, ele passava a ter sintomas de doenças. Porque a homeopatia trabalha com os iguais se curam. Então, uma planta que provoca, por exemplo, calafrios em você, o extrato dela é o ideal para tratar pessoas que estão com calafrio. Não tem o negócio do veneno da cobra? O antídoto não é o veneno, né, que passa por um metabolismo do cavalo? Então, por que eu estou falando isso tudo? Só para vocês terem uma ideia da sutileza energética que existe. E está aí, vocês muitas vezes não sabem disso. Ou seja, o ectoplasma, essa energia que existe nas coisas, nós absorvemos através da comida, do próprio ar, né, que a gente respira, que a gente metaboliza e é usado no corpo para manter a nossa saúde, junto com os alimentos, dá uma certa sustentação para a nossa vida. Ele talvez seja o prana dos hindus, talvez seja o chi dos chineses, o ki dos japoneses, que mantém a vida dos seres humanos. O ar que respiramos, os indianos falam que a prana, os chineses também usam um tipo de fluido, uma energia vital necessária à vida, e nós sabemos que o ectoplasma, o que no livro dos Espíritos eles falam? Uma energia que cria, entre aspas, vida, ou dá uma animalidade a um objeto, que começa a se mover através do desejo do espírito que ali está acoplado através dessa energia. O ectoplasma é essa energia que permite. Nós temos uma pesquisa muito interessante, feita na Coreia, doutora Kim, acho que era o nome dela, em que eles usaram um acompanhamento de tensões elétricas e verificaram que no ventre, quando estava nascendo um feto, antes de qualquer célula, porque há alguns mistérios ainda apesar da evolução da genética, por que as células vão no meio daquela imensidão que é o útero, eles vão em determinado ponto e começam a se formar naquele ponto. E eles verificaram que havia, no meio de todo aquele líquido, uma região em que havia uma baixa resistência elétrica, como se formasse uma linha, uma curva, que era justamente o ponto onde as células começam a se formar a coluna vertebral. Ou seja, como se fosse uma holografia. Lembram o que é holografia? Uma imagem, um mapeamento, um modelo para que as células físicas soubessem um mapa para saber, onde é que eu vou? Um GPS. Eu tenho que ir lá na longitude e latitude e tal. Opa, vamos para lá. É para lá mesmo que a gente vai. E agora, não vejo nada. É para lá? Tá. Longitude e latitude e tal. Aonde vai se formando. Dentro dessa ideia, toscamente colocada aqui, muito superficial, surgiu-se o conceito de que essa energia vital, esse campo energético, magnético, seria um antecedente do próprio corpo físico. Juntando as pesquisas. Nós temos um corpo físico, um campo bioplasmático em volta dele, que é a foto-Kirlian. Na foto-Kirlian, se você pega uma folha e você corta uma parte dela, na foto-Kirlian ela sai inteira, se você faz logo em seguida. Ou seja, olha que raciocínio interessante. Alguns dizem, essa energia faz parte de um campo formado pelo corpo físico, um campo eletromagnético. Tranquilo. Mas se esse campo energético é efeito do físico, quando você cortasse a folha, deveria deixar de existir. Poderíamos dizer que é um campo com uma indução, que leva um tempo para recuar, e de fato, mas leva um tempo muito maior do que convencionalmente
levaria. Ou seja, diante disso, a gente para pensar em que esse campo energético, na verdade, ele está ali em paralelo com o corpo físico, mas de alguma forma talvez ele sobreviva a ele. E se ele sobrevive depois, se ele não depende diretamente do corpo físico, talvez ele anteceda. Essas pesquisas que estão sendo feitas dão a entender que, de fato, é o que os espíritos já nos falavam há um século atrás. Que o nosso corpo espiritual, ele molda o nosso corpo físico. É um modelo. Conforme os relatos de André Luiz, o espírito, quando vai reencarnar, ele sofre uma miniaturização. Lembram que a gente viu a questão dos espíritos pequenininhos materializados? Então, só que agora num plano espiritual, o perispírito, por ser moldável pela mente, se reduz a uma forma humana, aonde vai ser acoplado, ligado ao corpo da mãe. Mas ele é um molde, um formato humanoide, vamos dizer assim, ali presentes, em miniatura, que vai servir de modelo para que as células, vamos dizer, encham esse molde invisível para nós. Então a ectoplasmia, na verdade, poderíamos dizer que seria essa energia vital. Vamos chamar de energia vital para não confundir, e o ectoplasma seria a energia vital materializada, usada nas materializações. Como vocês viram já, que tem um monte de pesquisa falando, a mente influencia demasiadamente o corpo físico, imagine esse campo energético. Vocês lembram que a gente viu, agora a gente vai buscar as informações, que não se fazia mais materializações em público, porque o pensamento do público influenciava o quê? Na materialização. Na materialização. A materialização nada mais é que ectoplasma. Esse ectoplasma que todos nós temos. Alguns em grande quantidade exteriorizam, são os médiuns de efeitos físicos, e outros não, como nós temos que tê-lo, porque é fundamental para a nossa vida. Esse mesmo ectoplasma forma um corpo, né? Um corpo especial. Nós temos o perispírito, o corpo espiritual. Mas quando nós nos acoplamos ao corpo físico, né? Nessa questão de reduzir a vibração para se aproximar do corpo físico, numa reencarnação, nós passamos a ter, a gerar um outro corpo, que na verdade vai ser o intermediário entre o físico, vamos dizer que esteja o físico, e o perispírito, propriamente dito. Que é o que a gente chama desse corpo vital. Na literatura, vocês vão encontrar divisões das mais variadas, desde a 7 corpos sutis, alguns falando de 4, outros se limitam a 3. Eu prefiro trabalhar com bem mais simples, tá? O importante, se entender o raciocínio aqui, você vai entender qualquer tipo de interpretação ou colocação que for colocado por outro autor. Ah, então está errado esse, está certo aquele? Não é questão disso. Não está errado, é pesquisa, vai se agregando informações para chegar lá. Esse corpo vital, que é o ectoplasma, vai dar o modelo e permite que as células formem um corpo. Para nós mantermos ele, nós temos que comer. No comer, no respirar, nós adentramos, além da comida, das nutrientes, nós absorvemos a ectoplasmia que está presente no meio ambiente, para manter o corpo vital, que é o laço que nos
mantém unido ao corpo físico. Se deixar de respirar, se deixar de comer, óbvio, há todo um colapso, você deixa de ter oxigênio, mas também deixa de estar assimilando ectoplasma ao falecimento do corpo. Existem, nos cemitérios, o que eles chamam de fogo facto, que era, na verdade, névoas de ectoplasmia, que os antigos falavam muito disso. Você ia no cemitério, às vezes, em determinada hora da noite, porque não tem luz, sol forte, lembram? Desfaz a ectoplasmia, em concentrada. Havia névoas, manifestações que se dizia que eram fantasmas, mas os esotéricos chamavam de fogo facto, que nada mais é que uma névoa de ectoplasma que está saindo da onde? Dos corpos que estão em estado de podridão. Está saindo ali. Se vocês lembrarem da literatura, muitas vezes os guias vão lá e dão um passe, retiram o resto do fluido vital, eles falam na literatura. André Luiz tem muito disso. Retiram, guardam, levam isso para usar em outras situações de cura, usar em tratamentos, porque a ectoplasmia, que é usada em efeitos físicos, vocês lembram do Dr. Fritz? Curavam a catarata, outros espíritos que vinham na função de médicos, desmaterializavam uma doença aqui, curavam uma coisa acolá, usando ectoplasmia. Os espíritos, mesmo quando nós não temos um efeito físico ostensivo, a ectoplasmia está presente. Porque o que gera muitas vezes uma doença? O excesso. Vamos dizer que nós temos canais energéticos no nosso corpo. Se de repente há um excesso aqui, tem um bloqueio. Vamos usar uma analogia para entender? O que a gordura faz numa veia? Interrompe, porque houve um acúmulo de gordura. Então, aqui começa a ter um bloqueio, não passa mais nada aqui para baixo, né? Não segue o caminho, e aqui fica estagnado, por causa de um bloqueio energético que aconteceu aqui. É isso que o Mathieu Tubino ele pesquisou durante esses 20 anos. Então, esse excesso que ele percebeu em alguns pontos geravam certas debilidades na pessoa. E ele observou, estudando a literatura de Freud, na questão da histeria, que Freud foi muito minucioso, que a histeria era considerada na época, até Freud, somente coisa de mulher. Ele verificou que havia homens também, e ele percebeu, Mathieu Tubino, nessas explicações, que mas muitos sintomas da histeria, que Freud relatou, casavam com os sintomas que ele percebeu nas pesquisas dele. Alterações de humor, né? Geralmente o que acontece aqui, às vezes, uma pessoa que tem um certo tipo de mediunidade, que está passando por algum processo, está equivocado, está em desequilíbrio emocional, mental, sofrendo em determinado ponto que lhe é mais frágil. A gente também não tem isso no corpo físico. Uma pessoa tem mais tendência a ter problemas digestivos, outra não, é no ouvido. Aquele vai lá, toma um banho de mar, pronto, já está com o ouvido inflamado. O outro pode tomar a vida toda, nunca teve problema. Mas se aquele lá, por exemplo, toma um café preto a vida toda, não tem problema, o outro que resolve tomar um café com uma gota de um copo de leite com uma gota de café, já tem uma gastrite. Nós temos pontos fracos, né, no nosso organismo, que tem os seus fundamentos, mas não vamos entrar no caso. O que eu quero é que vocês entendam o raciocínio aqui. Então o que acontece? Ele viu que tinha uma relação nisso aí, essa histeria com a questão que ele percebeu pelo tato magnético de acúmulo ectoplasma. E ele achou muito interessante. Então ele começou a tratar essas pessoas fazendo o quê? Algumas determinadas técnicas de passe, de dispersivos, para retirar o excesso. Desenvolveu lá no seu centro as suas devidas técnicas e começou a acompanhar e ter bons resultados na saúde. Porém, em alguns casos ele registrou, a pessoa ficou dependente disso. Por quê? Porque qual é a causa real do acúmulo, daquele excesso, daquele bloqueio? É o ectoplasma a causa real? É um problema no canal? Não.
Na verdade, é um problema psicoemocional da pessoa. Nós já vimos, desde a literatura espírita, nós estamos vendo. Tocavam música, lembra? Vamos tocar uma musiquinha, toca uma musiquinha aí para o pessoal dar uma relaxada, que negócio está tenso, não dá para materializar hoje. Tocava uma musiquinha, fazia o pessoal cantar, se aliviar um pouco do estresse, da tensão, e aí conseguiam fazer uma manifestação. Ou seja, imagine agora o ectoplasma, que é do nosso próprio corpo, que a nossa mente está literalmente atrelada a ele. Uma coisa é você tentar usar a tua mente para influenciar o corpo vital, o corpo ectoplásmico de outra pessoa, mesmo sendo médium. Tem os seus limites. O corpo físico ele bloqueia, né? As nossas ondas mentais, de certa forma. Extravasa, está além, existe telepatia, mas ele diminui essa intensidade. Agora imagine a nossa mente, como ela deve ter força sobre as nossas células, que nós desconhecemos. Não temos quase pesquisa a respeito disso. É muito pouco, muito tênue ainda. Sem falar que há um entrave, né? A ciência ela não quis se interessar por isso, achou que era coisa mística, coisa de bárbaros, uma coisa infantil pesquisar sobre isso até então. Nas últimas décadas que tem dado uma reviravolta a esse respeito. E aí, vocês vão casar o seguinte, a informação do Matteo Tubino, então o ectoplasma é uma energia oriunda, presente no ser humano, ou seja, no espírito encarnado, necessária à manutenção da vida, casa-nos muito a analogia, se fizermos, com a história dos meridianos chineses. Qual é a teoria da acupuntura? Que nós adoecemos porque o Qi, ou o Qi, ele fica bloqueado, ou há excesso, ou há falta de energia no nosso corpo energético. Os meridianos são canais que estão presentes no nosso corpo. Vocês podem procurar na internet, mapa de meridianos, vão encontrar um monte na literatura da acupuntura chinesa, aonde aquelas agulhinhas fariam a desobstrução desses bloqueios energéticos. Claro que o Ocidente criou uma teoria neurológica nisso aqui, né? Mas a teoria de milênios de ano que tem funcionado é essa teoria energética. Talvez alguns clarividentes de séculos atrás perceberam isso, tiveram tato e foram montando esses mapas, esses pontos com as experiências. É a mesma teoria que daí vocês vão encontrar na literatura hindu. Por que eu estou falando desses dois? São milenares. No hindu, em vez de meridianos, se chama nadis, esses canais. E eles possuem, vocês vão lembrar, parecem umas flores enormes. Diz que aí também varia na literatura. E nós temos aqui tipo uns centros de força, umas rodas de energia que estão girando constantemente. Nada mais são do que os chakras dos hindus, ou como nós chamamos na literatura, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, vocês vão encontrar isso com mais detalhamento, centros de força. Possuímos milhares de centros de força. Milhares de pontos que captam o quê? Energia. Captam o quê, então? Ectoplasmia. Energia vital, Ki, Prana, Chi, que seja. São tipo redemoinhos que nós temos. Temos no alto da cabeça, na frente e na testa, na garganta, na região cardíaca, no timo, no lado esquerdo, onde temos aqui o pâncreas, produtor da insulina, essencial também. Temos na área genésica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esqueci algum. Gástrico, isso. No umbigo. São os principais que nós nos baseamos para estudar, mas existem milhares. Aí alguém vai ver lá
e posições variadas. Vão encontrar na literatura, às vezes, em vez daqui na boca do estômago, principalmente no Oriente, vocês vão encontrar um em cima do umbigo, e não esse do gástrico. Aí, mas Deus, então, qual é que está certo? Não tem errado. Existe realmente um chakra aqui no umbigo, mas na literatura ocidental, os clarividentes ocidentais, principalmente teosofia estudou isso. Tem um senhor que tem uma clarividência muito poderosa e escreveu livros sobre isso. Ele considera, muitas vezes, esse do gástrico como comandante, e esse aqui subalterno. Então ele não relata muitas vezes isso aqui. Enquanto no Oriente eles consideram esse aqui. É uma questão de interpretação, não é certo e errado. Por exemplo, nós temos milhares. Sendo que esses meridianos, que são invisíveis, mas são estudados muito no Oriente por universidades, se verificou que nesses pontos de acupuntura, os pontos onde eles colocam as agulhinhas, que são também milhares, uma baixa resistência nesses pontos. Enquanto aqui apresentavam uma resistência X, exatamente no ponto uma resistência Y. Ou seja, começa-se a pesquisar, não se tem equipamento ainda para conseguir essa percepção. A maioria da pesquisa hoje ainda é baseada no tato magnético. Você tem que pegar uns 5, 6 magnetizadores e botar para fazer tato magnético separadamente, juntar tudo para ver aonde estão os pontos que coincidem no tato magnético. É empírico a pesquisa ainda, mas existe, é importante que vocês saibam. Esses centros de força nada mais fazem do que o seguinte: eles captam a energia ectoplasmática, você está ali, está nos alimentos, está sendo soltada, capta, conduz através dessas ondas, estão todos interligados esses centros de força, conduz a ectoplasmia ao resto do corpo, ou ao ponto que necessita, porque assim, existe a ectoplasmia de planta, mas vamos ao raciocínio seguinte: não tem os estratos das plantas não são diferentes, não tem propriedades diferentes, porque as espécies não são iguais, são plantas no geral, mas são diferentes, o metabolismo é diferente, obviamente o ectoplasma produzido é diferente. Então muitas vezes, vocês vão encontrar na literatura que, às vezes, Peixotinho, lembra do Peixotinho que eu falei? Ele tinha um ectoplasma de cura. Pô, muito bom, agora lembramos. O ectoplasma de cura, curava especificamente asma. Não curava um problema cardíaco, curava asma. Era específico, era ectoplasma, assim, uma propriedade específica. Olha que coisa legal para a gente raciocinar. O metabolismo dele e os espíritos ali presentes deveriam metabolizar para isto. Então, o nosso corpo, muitas vezes, também deve metabolizar, e de acordo com o centro, vai para um centro tal, que vai ser também metabolizado para aquelas funções específicas que ele está ligado. Por exemplo, o da laringe aqui, está ligado a um órgão físico, o timo, a glândula, que solta hormônios, que regula um monte de processos do corpo. Então ele precisa de uma energia própria para manter a harmonia e o bom equilíbrio do funcionamento do timo. Mas o ectoplasma é uma coisa muito sutil, então qual é a função dele? Ele capta aquele tipo de ectoplasma, que muitas vezes no ar, por exemplo, quando respira, é uma coisa sutil. Talvez seja, conforme a literatura antiga, que o Sol manda prana para os mundos, eles dizem. Talvez, de fato, o prana original, o ectoplasma original, venha do Sol e sofre processos no planeta para se adequar às espécies que aqui estão. Estamos falando da questão energética daí, né? É uma hipótese, certo? Estou colocando para vocês, só para a gente brincar com o raciocínio. Mas a gente vai pescando uma coisa aqui e vai se fundamentando, tá?
dentro da história. Então, ele vai tornar aquela energia mais densa para que seja percebido pelo corpo físico. Nós temos uma glândula no meio do cérebro, a pineal, muito pesquisada por o Dr. Sérgio Felipe, esqueci o sobrenome, de São Paulo. Ele tem o Instituto Pineal de Pesquisa. E a glândula pineal é muito interessante. Até pouco tempo atrás pensávamos que ela não tinha muita função ali. Até no ser humano, até chegar à área da puberdade, desenvolvimento sexual, ela emitia alguma coisa e por ali parava e não tinha função. Com o tempo, o ser humano foi descobrindo, a pineal, ela libera melatonina na pele, ela tem essa função, ela percebe os raios solares, com isso ela vai controlando a melatonina. Ela percebeu-se que ela é uma bússola magnética para os pássaros, é através dela que os pássaros têm a noção de norte e sul. Olha que analogia interessante. Se ela tem essa capacidade de perceber o campo magnético terrestre, quem sabe o campo magnético biológico? Não tem aparelho no planeta que perceba isso, tá? Uma coisa, é o mesmo nome, mas são coisas diferentes. Campo magnético físico e quando a gente fala campo magnético espiritual, vamos dizer assim, ou sutil. Mas é uma analogia interessante, porque se nós lembrarmos de André Luiz, que ele comenta no comecinho de um dos livros dele, que um médium estava ali e a sua pineal brilhava no momento do transe mediúnico de forma espetacular, um brilho, claro, visto do plano espiritual, se relacionou esta glândula a funções mediúnicas. E o Sérgio fez algumas verificações. Se verificou que a pineal é formada de alguns cristais e alguns médiuns possuem esses cristais em excesso. Porém, outros médiuns têm falta desses cristais. Não se conseguiu ainda, pela pesquisa, chegar a um ponto em comum, mas está tentando criar alguma coisa. Ele viu o seguinte, que alguns médiuns de desdobramento tinham esses cristais em excesso. Outros médiuns não tinham. Então não conseguiu-se criar uma regra para isso. Mas está se pesquisando, está se tentando. Esta glândula está ligada aqui do topo da cabeça, a esse centro de força, que é o general, porque é o que roda pelos clarividentes em mais alta frequência, ou seja, mais rápido, que consegue trabalhar com energias mais e mais sutis. Talvez seja o ponto de ligação, quem sabe, tanto esse da frente como esse de cima, ligação direta aos nossos campos mentais. Talvez seja através dali que os nossos pensamentos, porque a gente precisa entender uma coisa, cérebro é uma coisa, mente é outra. O cérebro é instrumento que a mente usa para se manifestar no corpo físico. Quando o cérebro morre, a mente não morre, óbvio. Senão a gente não teria uma individualidade do outro lado. Mas então, a mente, ela está numa energia extremamente sutil, fora do plano físico. E lá a gente tem pensamentos, né? Como é que uma ideia abstrata que está no nosso campo mental pode chegar até o cérebro? Por exemplo, nós vamos visualizar agora uma bandeira. Você fecha o olho, você visualiza uma bandeira. Chegou para o seu cérebro. Você está tendo consciência aqui como encarnado. Mas essa imagem, esse pensamento surgiu primeiro na mente. Aí entra a questão do centro de força. Ele vai pegar uma imagem que está numa matéria extremamente sutil e vai acoplar ela, vai reduzir a frequência dela para que a pineal, para que o cérebro consiga perceber. Quando você vê aquele transformador enorme ali da rua, que deve ter mais de 30 mil volts, se você ligar um aparelho elétrico nisso ali, o que acontece? Explode. Então eles usam um transformador que pega aquela mesma energia que o aparelho não pode perceber, não pode conviver, reduz aquela frequência de forma que
o aparelho possa trabalhar com a mesma eletricidade, tá lá, só que está num plano muito mais potente do que aqui. O centro de força é isso, é um transformador, ele reduz aquela potência que está muito acima da percepção do cérebro para uma condição que ele perceba. Quando um médium ele percebe um espírito, ele não percebe pelo corpo, ele percebe pelo centro de força dele, pelo campo energético dele, pelo corpo vital, ectoplasmático. Esse corpo percebe, está ligado ao corpo físico através desses centros de força, o que na literatura vocês encontram como laço fluídico, mas não é um laço, assim, não tem uma corda, né, que prende. São campos de energia. Hoje é mais fácil. A física quântica reafirmou aquilo que Einstein, lá no começo do século XX, falou: matéria e energia condensada. Hoje, em pesquisas quânticas, naquele mundo ínfimo, não dá para dizer se aquilo que está ali, aquela matéria, é uma matéria ou uma energia. Em momentos, ela age como uma partícula, matéria. Em outros momentos, aquela mesma partícula deixa de ser partícula e vira onda eletromagnética, energia. É a incerteza, a dualidade da existência total. Os russos, na parapsicologia, falam num campo bioplasmático. Dizem que isso é físico. O corpo emana. Os americanos, com Heine, falaram que não existe nada físico. É tudo a mente sobre a matéria. Não é nem um extremo nem o outro. A mente só age através de intermediários na matéria. Então, é necessário todo esse campo vital ectoplasmático para conseguir agir sobre a matéria. Esses centros de forças fazem isso, eles fazem esse metabolismo, essa redução da energia. Aquilo que a gente falou da clara, que é transparente e se solidifica, ou se solidifica e volta a ser transparente. A partícula, que ora age como uma partícula e ora age como uma onda eletromagnética. Por exemplo, aqui nesse momento tem um monte de ondas que são canais de TV, canais de rádio, e ninguém percebe nada. Você não percebe. A não ser que você ligue um aparelho que tem a capacidade de perceber, que é uma TV ou um rádio, que tem uma antena que perceba isso. André. Quem pergunta? Aqui, ó. Nós já vimos aqui na CEIU, com o Zé, a ectoplasmia em si em forma ali da clara de ovo, digamos em forma do ranho. O corpo, ele exala essa ectoplasmia pelo excesso dele, para manter o equilíbrio, ou o que seria? No caso dele não é para manter o equilíbrio, é porque realmente os centros de força dele produzem excesso para a materialização. Porque tem que ver que quando acontece isso, nas sessões nossas das necessárias reuniões ou nos cursos, exatamente. Aonde quando ele vai dar um passe, isso. Quando ele está fazendo, quando os espíritos querem utilizar para fazer algum tratamento de saúde em alguma pessoa. Então o que acontece? O espírito deve, na certa, manipular o centro de força dele e para gerar isso. Ele nasceu com essa capacidade. O Matteo Tubino, nessa pesquisa que ele fez, ele verificou que muitas vezes as pessoas que tinham excesso, a filha tinha, a mãe também tinha, ou a avó tinha, ou os três tinham. Ou seja, hereditário. Se vocês vão lembrar, os espíritos falam isso, o Zé falava isso várias vezes. A Kardec fala isso. A mediunidade não é uma questão moral, é orgânica. Referindo-se o quê? Mediunidade de efeitos físicos. Você vai ver que algumas etnias, algumas raças, têm maior quantidade de médiums por causa da sua genética. Há uma propensão na sua genética a emitir ectoplasmia. Mas não é uma regra, mas há uma tendência. E na árvore genealógica de uma pessoa, vocês podem ver, a pessoa que é médium, muitas vezes, se conversar com a família, um tio, uma avó, uma bisavó, às vezes era o passista aqui da região, não tinha? Com a galinha de arruda ali, fazendo,
Você vai encontrar alguém na sua família que era. Uma pessoa que tinha clarividência. Às vezes não é a mesma mediunidade. Mas ele viu na pesquisa dele aquilo que já havia informação espiritual a respeito. É o que Kardec já falava em 1857. Ou seja, olha só, Kardec em 1855, ele começou a pesquisa dele seriamente, faleceu em 1869. Em 14 anos, olha a quantidade de coisa que esse monstro, né, do espiritismo conseguiu perceber. Só mesmo ele. Aquilo que depois outros pesquisadores vão pegar uma parte aqui para entrar em minúcias, ele fez um apanhado, uma síntese, mas uma síntese que para nós é analítica, é imensa, fabulosa. O Mateus Subino percebeu ali, ele foi catalogando. Ele percebeu uma família que no apartamento que eles viviam, já dormiam todos no mesmo quarto, já tinham medo. Eram médiuns de efeitos físicos. Aconteciam portas se bater, porta que estava trancada, passos, telefone tocando, escutava do nada. Aí ele percebeu, fez o tato magnético, conforme ele relata, percebeu um excesso de ectoplasmia ali, começou a fazer aquele tratamento de dispersão fluídica e com o tempo normalizou, parou. Agora vamos entrar num raciocínio. Até as 5h30? É até as 5 horas. 5h15? É, Kátia? Tá. Vamos perceber. O espírito pode até estar lá no apartamento ainda. Mas o que ele precisa para ter ectoplasmia? Ter efeitos físicos. Já respondi, né? Que sacanagem. Ectoplasma. Se os 3 da árvore genealógica que tem excesso de ectoplasmia estão ali fazendo um tratamento que não deixa ter excesso, ou seja, estão tirando, né, o excesso ali, não tem ectoplasmia no ambiente para o espírito manipular. Com isso não tem efeito físico. Mas se resolveu a causa, não, né? O espírito está lá. Existem outros meios de obsessão que não sejam de efeitos físicos. Aliás, os invisíveis são os piores, porque trabalham no campo mental. É aquela ideia que você com o tempo pensa que é sua, mas não é sua. É aquela raiva, aquela coisa que é sua, mas é amplificada por quem está ali, muitas vezes, jogando. Não é que ele é tão culpado assim, não. É como assim, você está na dúvida. Será que eu pego devolvo ou não devolvo aquele troco que eu peguei a mais? Devolvo, e o cara chega lá. Cara, não devolve, não seja otário. Você sofre tanto na vida, você merece isso também. Não vou devolver não. Poxa, eu passo tanta dificuldade. Ele, claro, deu um empurrãozinho, né? Ele vai ter o seu momento, que ele, na lei de causa e efeito, que ele vai ter que se ajustar. Mas você pode jogar, nesse momento, nesse exemplo, a culpa para cima dele. Quem decide é você. Você já queria fazer. Claro, a gente tem um senso de uma censura ali. A gente não é totalmente bom nem totalmente mal. Estamos ali lutando. Pô, mas se chega alguém que vai dar aquele empurrãozinho, tu acaba... Porque a tua ética ainda não é 100% naquele aspecto. Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bem. Tem momentos e situações que nós já superamos, tem momentos e situações que nós ainda estamos engatinhando. Aí cada um tem o seu chapéu, onde assenta mais. Poxa, diante de uma situação ele é calmo, tranquilo, outro já estoura. Porém, aquele que estoura muitas vezes é capaz de tirar a roupa do corpo e dar para uma pessoa que está necessitando. Você, não, eu não vou tirar minhas coisas que eu batalhei para ter, para dar para aquele vagabundo. Cada um tem o seu chapéu, suas qualidades, seus defeitos. Precisa tentar equilibrar essa situação. Mas voltando. Então nós temos esse corpo energético. Antecede ao corpo físico. Essa vitalidade que mantém o corpo organizado, esse modelo organizador biológico, que mantém o corpo organizado.
não é o perispírito, ao mesmo tempo que é uma peça do perispírito. Mas esse campo energético, vamos dizer que esse aqui seja o lindo corpo, estou extremamente magro aqui, porque eu tirei o excesso de ectoplasmia, porque um dos efeitos dele é deixar o abdômen inchado, e eu vou montar daí um regime ectoplasmático. Esse aqui em volta é o corpo do ectoplasma, que mantém as células organizadas e corpo. Mas toda noite, não necessariamente que nós saímos da nossa casa, mas nós nos desacoplamos do corpo físico. Mesmo que mantenha-se algum tipo de ligação energética, se eu saísse com o meu corpo espiritual dali, como às vezes acontece, a gente vai para outras regiões, seja do mundo físico, seja, estou preocupado com o serviço, eu vou lá para o serviço, procurar alguma solução para uma coisa que ficou na minha cabeça ali, pá. Já aconteceu comigo. Eu tinha perdido um negócio, à noite, sonhei que estava vasculhando os armários do documento que eu tinha perdido, outro dia fui lá, em tal lugar, achei. Ou seja, fui para lá procurar o bendito documento, até à noite, e não ganhei hora extra. Veja só. Seriam mais de 100%. Ou seja, meu perispírito saiu. Se o perispírito fosse o modelo organizador biológico, ao sair, ao me afastar do corpo físico, seria um desarranjo, no sentido das células, não daquele outra coisa. Poderia também sê-lo. Acontece, né? Pessoas... Ou seja, algum outro tipo de molde deve permanecer junto ao corpo, que é o chamado, no esoterismo, de duplo etéreo. Etéreo, de sutil, duplo, porque é uma cópia do corpo físico. Vocês lembram agora que o William Crookes e outros pesquisadores relataram que no início das materializações, quando é um médium novo que está iniciando com aquele espírito, a aparência do espírito se parece com a do médium, e só com o tempo se vai se modificando? Duplo etéreo. Porque o ectoplasma que o espírito está usando para se materializar provém do duplo etéreo, do corpo vital, do corpo ectoplasmático do médium, que é uma cópia do seu corpo físico. Então já viram uma cobra quando cresce e tira a pele, fica lá a pelezinha, a forma dela? Numa analogia muito boba, né, mas que dá para entender. É como se ele pegasse uma casquinha desse corpo vital para se materializar. No começo vai ficar igual. Aos poucos a mente dele vai moldando, vai se sintonizando com o médium, e ele tem facilidade de tirar e de modificar conforme ele quer. Mas os traços iniciais são parecidíssimos com o do médium, onde há relatos de pessoas com devido... E aí tem que compreender que olha ali, não, esse é médium que está fraudando. Mas ele não vê que a médium foi amarrada, foi colocada, que o pesquisador e as testemunhas estão ali, abriram a cabine, olharam, a médium está ali, o espírito está ali, voltou, o espírito desfazeu, a médium está lá ainda, amarrada, tudo bonitinho. Só o microfone, senão não sai para o pessoal de casa. Pode falar. Eu posso estar equivocada, mas teve uma identidade eterna aqui que eu creio que foi o Dr. Agobar Fagundes que veio falar através do Zé. Uhum. E eu percebi que o Zé ficou totalmente diferente. Ele pareceu muito com os trejeitos e o jeito de se postar assim, aquela mão no bolso, igualzinho o Dr. Fagundes, o Agobar. Eu fui anos paciente dele. Então, eu vi todas as características, eu acredito que tenha sido ele, porque era idêntico, o jeito dele falar, o jeito dele se colocar ali em pé, do jeito dele colocar a mão no bolso, mas idêntico. Sim. Eu posso estar equivocada, mas eu acredito que... É bem possível, diante do que tu estás falando, tá? Inclusive ele falou de
ele falou que tinha pessoas aqui dentro que ele tinha sido tratado, né, que tinham feito tratamento com ele, e falou assim um monte de coisa que assim, de tudo que ele falou, porque ele veio falar sobre o gástrico, e ele era, né, médico gástrico. Então assim, mas por isso que eu digo, então assim, tipo, pode existir realmente, existe essa possibilidade de o médium pegar ou é não, coisa diferente isso? Não, é diferente. Aí é diferente. Aqui nós estamos falando de uma materialização, nisso de exemplo que eu dei agora, né? O que tu estás falando ali, não há materialização. Há uma psicofonia. Aqui precisa de um ectoplasma para materializar o espírito externamente do médium. Aqui nós estamos falando, a grosso modo, de telepatia. A grosso modo, de telepatia. Ou seja, o psique do espírito se acoplando. O espírito é material? Não. Possui perispírito, um tipo de matéria não da nossa dimensão física. Pode, é o mesmo princípio, olha só, para a gente usar o mesmo princípio. Pode, então, a mente do espírito manipular o cérebro diretamente? Não pode. O cérebro de um médium. Diretamente, não. A mente, diretamente. A nossa mente, lembra que eu expliquei agora há pouco? A nossa mente, ela lida diretamente com o cérebro? Não. O que eu falei que ela usa? Centros de força. Ectoplasmia, energias intermediárias. Então, aí que pega, como é que acontece o acoplamento disso? O centro de força é algo só do encarnado? Não. Aí o espírito, que tem o seu centro de força, se comunica com outro centro de força. Vamos dizer que as ondas aumentam e se cruzam. Como é que uma emissora de rádio faz? Ela não gera ondas de rádio, só que ela tem que chegar até o alcance da antena, né? E aí, através desse nada, dessas ondas que a gente não vê, imagem, som, música, tua voz, o teu timbre passa pelo ar, sai num aparelhinho, sai numa caixa dessa aqui. Incrível se você parar para pensar. Incrível. É porque a gente se habituou. Mas chama uma pessoa aqui de uns 100 anos atrás. Se ela nunca viu isso, vai chegar, caramba, o que é isso? Como é que pode? É bruxaria. Né? E aí a gente olha o espiritismo, essas coisas que eu estou falando, isso é coisa de bruxo. Não, cara, tem um fundamento. Tudo tem o seu fundamento. É que a gente não tem ainda informação, conhecimento para entender. A gente está tendo. Cara, esses conceitos que surgiram nas últimas décadas aí de física, aliás, a física quântica ela é já quase do começo do século XX, né? Só foi se desenvolvendo e se popularizando mais. A bomba atômica é baseada nisso. Energia atômica, física atômica. Oi. No círculo ao redor da antena do rádio, da emissora de rádio, se tu ligar um ferro elétrico, o som do microfone da emissora sai no ferro elétrico. Eu já vi acontecer. Que a frequência se cruza, né? Como também, por exemplo, a gente tem um gravador de fita cassete aqui, e ele capta... Ele sai no alto-falante dele, um gravador de fita cassete antigo, aqueles grandão assim, ele sai emissora de rádio. Porque ele pega... alguma parte do circuito foi capaz de captar. Em algum momento, algumas pessoas, chamadas médium, são capazes de captar essa energia que comumente não se percebe. Possuem um aparato. O que elas precisam para captar? Poxa, aí é que está. Não é uma coisa única, é um conjunto de coisas. Se você tem... Poxa, agora vamos ter que pegar uma coisa mais antiga. Espero que os mais novos vão entender. O telefone tem telefone fixo, ele tem fio, né? Para ter uma ligação, você precisa da pessoa falando
num outro telefone, o fio sair no outro telefone. Se em algum momento esse fio se parte, não tem comunicação. Se em algum momento o fio está ótimo, esse telefone está ótimo, mas esse telefone está ruim, não tem comunicação. Se tudo isso aqui está ótimo, mas não tem alguém falando, não tem comunicação. Pois é. Aí o que acontece? A mesma coisa, os processos. A gente está entrando aos pouquinhos em perispírito, se vocês observarem. Eu falei que a gente vai começar gradativamente agora mudar o foco, pegar o que a gente estudou e usar isso para ir complementando e galgando, aumentando o nosso conhecimento. Para que haja uma comunicação mediúnica, primeiro, claro, precisa de um espírito. O espírito. Tem que ter, o médium tem que ter um centro de força capaz, aberto, para conseguir captar essa energia que está em alta frequência, lembra os 30 mil volts, e reduzir ele, sei lá, para 220 volts, que é o que a nossa rede aqui pega. Mas, além disso, o corpo físico agora tem que ter ali, de repente, isso é uma hipótese, a se juntar mais informações para se comprovar no futuro. Uma pineal ali, lembra dos cristalzinhos, a pineal, que é um grãozinho de arroz lá dentro, protegido no meio do cérebro, também tem a capacidade de perceber esses 220 volts, né, que é do plano espiritual, e transformar, traduzir, né? É mais ou menos assim. Vocês não têm a TV antiga que é analógica, aquelas que funcionavam até com antenona fora de casa? Agora você tem que comprar um aparelho para poder continuar a captar o sinal que é digital. Mudou. O aparelho transforma a energia analógica, a energia digital que está chegando, que é mais moderna, de frequência, né, diferente, em analógico para a TV antiga perceber. Então, assim, o nosso espírito é mais moderninho, o nosso corpo é mais antiquado. O centro de força faz isso. Mas a pineal também faz, precisa de 2 etapas. Aí ela conseguia mandar informações, que são lá aqueles hormônios próprios dela, que manda para a hipófise, que é a glândula mestre do cérebro, que manda assim, ó, agora o hipófise, a tireoide, libera tal hormônio que está precisando para tal situação. Pâncreas, libera mais insulina aí que o cara acabou de comer uma batata frita. Vamos lá. Então, ó, há um processo ali. Para que o espírito, até o nosso próprio espírito, possa comandar as funções do corpo, há um processo. Para que o espírito se comunique, o que acontece? Ele se acopla nesse lado, é simultâneo a coisa. Ele se acopla nesse nosso campo ectoplásmico, nesse corpo vital, e com isso, automaticamente, ele se acopla também nos órgãos, através disso. Através desse processo, ele consegue fazer. Aí, naturalmente, uma vez que ele está acoplado a um centro da fala, a um centro da coordenação motora, não há mais porque o que faz o comportamento, os trejeitos, né? Tem todo um histórico cognitivo ali por trás, né? O histórico familiar, comportamental da pessoa. Não tem mais aquela pessoa ali no comando. Está, vamos dizer, o Agobar no comando. Ele tem a sua história, os seus processos, ele vai ter os seus trejeitos. É como se, vamos dizer que o corpo físico fosse um fantoche. O André está aqui manipulando. Aí chega o espírito. André, eu quero me comunicar. Ah, então pega o fantoche aqui. Não vai ter a mesma forma de se apresentar, de manipular, de demonstrar através do fantoche. Eu estou invisível, estou num teatro aqui, só está o fantoche. Vai ter os trejeitos dele. Porque agora quem está no comando, momentaneamente, é outra pessoa. É 100% isso? Não.
Não é. Sempre há o psiquismo do médium ali presente. Aí você acontece o quê, muitas vezes? Você vê não um trejeito 100%, alguns detalhes mais fortes que o espírito consegue imprimir, né, no campo energético aqui do médium e, por sua vez, no cerebral. E, às vezes, uma comunicação, quando é uma psicografia, nem sempre é 100% a mensagem percebível. Pode ter informações truncadas, informações que parecem até erradas, mas porque tem o quê? Tem o psiquismo do médium e, não vamos esquecer do conjunto, sempre tem que ter uma visão holística. As outras pessoas, se for algo público, influenciam nesse processo todo que é energético, sutil. Então tem toda essa questão por trás. Por que não se convida você, vamos lá ver a mesa mediúnica? Caramba, não dá? Primeiro, é um local que ajuda pessoas que estão em desequilíbrio. Aí chega um cara, o médium se vira, com os olhos vermelhão para você. Você não vai escapar hoje à noite. Hoje à noite eu vou puxar teu pé na cama. Acabou. Você vai ficar com aquilo pensando, vai acabar com o quê? Todo o ambiente energético que está ali preparado, que necessita para isso. Vocês já viram sessões de materializações? Aqui não é materialização, a psicofonia, mas também tem um processo muito sutil, sensível. Tá? Hoje, uma pincelada para vocês desse processo, envolvendo ectoplasma, envolvendo os centros de força, o perispírito, o duplo etéreo e todo esse processo mediúnico. É uma aula que ela casa, que daqui a gente vai agora partir para outro caminho, tá? Quiserem perguntar, gente, próxima aula notem, perguntem para mim, tá? Vocês são a turma mais bacana, que menos pergunta até hoje para mim. Eu acho que vocês estão com medo de mim, assim. Oi. Cara, estourou o tempo. Eu já vi o pessoal olhar feio para mim, mas vamos lá, uma perguntinha. Eu tenho duas, mas eu vou deixar uma para a semana que vem, então. Isso, anota. Pode perguntar, não tem problema. É que assim, ó, eu conheci um cara, um homem, ele já tinha 37 anos, que ele foi operado de um tumor perto da glândula pineal e foi tirada a glândula dele. Como ele fica, então? Interessantíssimo. Não conheço, até se tu souber, traz o caso para nós. O nome dele é Hélio. Eu sei porque eu conheci ele, assim, sabe? Confirma isso, tá? Tá. Confirma isso, porque é muito interessante. Ele falou tá? que assim, ó, ele tem que tomar remédio pro resto da vida e vários remédios, sabe? Sim. Vários remédios. Provavelmente é por causa disso, né? Porque as glândulas pineal vai... Tem melatonina, né, envolvida. Ela regula o sono. Várias... Tá? Muito interessante. Traz que eu quero acoplar nos meus estudos. Isso aí. Então tá bom. Então. Tá? Já leva a novos raciocínios. Isso, tá? É porque assim, como estava muito pertinho, não era um câncer, era um tumor. Sim. É diferente, né? Então, como estava muito pertinho, esse veio que tirar a glândula também. Tu conseguir, inclusive, o laudo, alguma coisa, se ele puder... Eu vou entrar em contato com ele no Facebook. Fazer, porque eu queria, para botar nas minhas anotações que eu vou acumulando alguns casos, assim, sabe? Para ir juntando e formulando hipóteses, assim, tá? Muito legal. Se é de fato dessa forma, então você vê que há alguma coisa, ela não é rígida a situação. Muda bastante coisa, tá? Tudo no espiritismo a gente tem que pesquisar, gente. Tudo. Não pegue uma coisa que você leu, que ouviu falar e assim abrace como se fosse algo místico, algo rígido. Aí você não é espírita. Aí você está sendo um cara fanático. Ou espírito X, espírito Y falou isso. Então não pode refletir, não pode fazer uma autocrítica. Autocrítica no bom sentido, né? Não é aquela coisa de você, quero derrubar o cara agora. Meu Deus. Não. Cara, é juntar informação. A gente não faz pesquisa. A gente não tem pesquisa no meio espírita. É um e outro bandeirantes que faz. É muito pouco. A gente tem que fazer muito mais. Para o quê? Para agregar conhecimento, para evoluir. Senão a coisa não anda. Então, o que eu quero é que vocês façam esses tipos de raciocínio. Juntem as informações que vocês têm e comecem a brincar sem medo de ser feliz.
sabe? Sem medo de que, eu vou errar. Cara, se errou, depois você diz, não, então não é bem assim. Chegou uma informação nova, como você está falando para mim agora. Inclusive, ele falou para mim que para os médicos foram bem assim, sabe? Assustador também para os médicos até. Sim. É. Mas é que nem um caso, por exemplo, rapidamente para colocar, como a gente... O cérebro, há tempos atrás, ele tem essa função, se estragar tal área, acabou-se. Aí nasceu um menino, não me lembro agora, a Jaque leu, né, Jaque, no livro lá, eu não sei se era o Ceará, com um filete, uma parte mínima do cérebro. Esse menino vai vegetar. Resumindo, o menino conseguiu aprender português, matemática, fez até, acho que o primário, o antigo primário ou o fundamental. Viveu até os 11 anos. E até os 11 anos. Pensava, raciocinava, manipulava, mas não tinha nenhuma área do cérebro para isso. Aquele filete se adaptou. Aquele mínimo que os médicos... Cara, isso não tem. É uma casca vazia. Não era. O que eu pensei, no caso, assim, eu pensei... Porque quando ele me falou, já faz mais de um ano, né? Quando eu me operei. Eu pensei assim, talvez ele tirou a parte material, né? Só do... Ótimo raciocínio. Né? Eu pensei isso, né? Que ele pode ser que ele retirou só a parte material. Ótimo raciocínio. Porém é muito interessante ainda assim, tá? A questão. Eu acho bastante interessante. Serve para casar com outros livros que eu já li, para juntar informações. É isso. Ciência espírita é isso. É você... Kardec falou, quando a ciência provar que estivermos errados, sigamos com as ciências e deixemos o espiritismo para trás. Nós vamos montando novas hipóteses para compreender o sistema mais em detalhes e vamos adaptando, vamos agregando informação. Amanhã, quem sabe, a gente pode fazer pesquisa, juntar informações que vai dar um novo parecer da situação. Hoje, os antibióticos são necessários para bactérias. Está surgindo bactérias que não fazem efeito, os antibióticos. Vai ter que surgir novas fórmulas de tratamento alopáticos, né? Beleza, gente? Bom apetite. Ô, André, até depois. Oi. Só lembrando pro pessoal que tem sanduíche de picles, Oba. bem fresquinho, bem gostoso, e pastel de carne sendo frito ali na lojinha também, na hora.